Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre como a gente configura os alarmes no EcoStruxure Operator Terminal Expert. Primeiro, a gente cria o grupo de alarme. Então a gente vai até aqui a opção de alarme/evento e quando a gente clica aqui na pasta de todos os alarmes, ele nos dá a opção aqui em cima de criar mais grupos de alarme. Então eu vou clicar aqui em criar grupo de alarme. Ele já vai para a configuração de rótulo do grupo, né? Então aqui eu poderia trocar o nome do meu grupo, se eu quiser ter mais de um grupo para poder organizar e entender qual grupo que eu vou trabalhar. Eu posso trocar também os rótulos que vão aparecer nos alarmes, então os níveis de alarme e os rótulos que vão ter nele de ativo, reconhecido e retornado, né? Mas eu vou deixar padrão. E aqui ele vai me dar a opção de alarmes do tipo booleana, então ligado, desligado, e alarmes do tipo nível. Então eu vou criar uma variável para cada tipo. Então eu vou vir aqui em alarme de booleana, pedir para criar um novo alarme, e na hora que eu for selecionar a variável, eu consigo aqui em adicionar variável, já está selecionado na verdade, eu vou criar uma variável aqui para o alarme booleano. Então eu vou chamar ela de alarme, underline, bool. E vou adicionar ela. Aqui ele vai me perguntar qual tipo de alarme vai ser, eu vou deixar como high mesmo. A condição do trigger é se ele vai valer quando essa booleana for 1 ou 0. Então eu vou deixar selecionado para 1 e a severidade, o parâmetro, eu vou deixar como 0. A mensagem aqui, que vai aparecer no canto direito, eu vou colocar aqui como válvula aberta, para aparecer a nossa mensagem de alarme. E no alarme de nível, eu vou também adicionar uma variável aqui. Da mesma forma, vou vir aqui em adicionar variável, só que aqui eu vou chamar ela de alarme int. E vou trocar ela aqui para inteira. Vou adicionar ela lá também. Aqui eu vou ter a opção de valor. Então, quando ela for 100, ela vai ser meu nível high, sem banda morta, sem veridade, sem parâmetro. E a mensagem eu vou colocar aqui, nível high atingido. Vou clicar aqui na linha, vou clicar em Ctrl C, Ctrl V, ele vai duplicar para mim o alarme, e aqui eu vou trocar para high, valor 80, mensagem eu vou deixar como high, vou copiar e colar aqui novamente, colocar como low, colocar aqui como 20 o valor, mensagem low, colar aqui novamente, colocar como low, agora como 0 o valor, e a mensagem nível low. E para nossa aplicação já não startar em alarme, eu vou aqui nas configurações das variáveis e vou dizer que a minha alarme int vai ter um valor inicial de 50. Então ela já vai começar em 50, para não ter problema de já começar ela com o alarme. Uma outra configuração importante aqui dos alarmes, que eu acabei não explicando, é que quando a gente clica aqui na pasta de todos os alarmes, ele nos dá algumas opções de configuração dos alarmes. Então, por exemplo, qual é a quantidade máxima de registro que você quer salvar na EHM? Quando chegar nessa quantidade máxima, o que você vai querer fazer? Então, parar o registro ou substituir os dados antigos. Então, os antigos vão saindo, os últimos vão sendo substituídos pelos mais novos. E também é onde você vai querer salvar esse backup. Então, na memória interna da EHM ou em algum armazenamento USB, por exemplo, um pendrive. Também pode habilitar uma criptografia, né? Então tem um software adicional que é instalado junto com a Construction Operator Terminal Expert, que ele valida a criptografia desse arquivo, se for selecionado. E se você habilitar a exportação de dados,
você vai ter a possibilidade de posteriormente criar um script para poder gerenciar esses dados no seu pendrive. Então você vai escolher que hora você vai querer criar um arquivo sobre esses alarmes, né, ou grupos de alarmes que você quiser. E também tem a possibilidade de habilitar um status sobre essa exportação, né? Se foi salvo ou se deu algum tipo de erro. Feito isso, a gente vai até a nossa tela 1, né? E quando a gente selecionar aqui a caixa de ferramentas, o primeiro objeto disponível aqui é um sumário de alarmes. Então, esse objeto já tem todas as configurações que a gente precisa para mostrar os alarmes na IHM. Quando você clica nesse objeto, ele vai nos dar as opções aqui de, primeiro, selecionar qual grupo de alarme você quer apresentar nesse sumário de alarmes. Então, se você tivesse mais de um grupo, você poderia selecionar alguns grupos ou somente um. Ele vai ter a opção de que tipo de modo você vai querer apresentar essas informações. Então, o log ele vai aparecer tudo o que está acontecendo. Então, ele vai ficar tudo mostrando se foi reconhecido, se não foi, que hora que o alarme entrou, que hora que o alarme saiu. Então, fica um log de informação. O ativo vai aparecer os alarmes ativos. E o histórico vai aparecer o histórico dos alarmes. Então eu vou criar 3 telas para a gente poder visualizar a diferença entre eles. Então a primeira vai ser o log. Então eu vou colocar aqui um texto para a gente saber aqui que é o log de alarmes. Log alarmes. Eu vou terminar de configurar a tela, depois eu replico para ficar mais fácil. Por quê? Aqui também a gente pode ajustar como você quer classificar esse objeto. Então, qual coluna que vai ser utilizada para a gente fazer a classificação. Então, por exemplo, eu poderia falar que seria a hora, né? E que ordem eu quero? Decrescente, por exemplo. Então, ele vai filtrar aqui a hora e de forma decrescente. Eu posso aqui também selecionar em detalhes se eu quero exibir tudo, ou eu posso tirar o cabeçalho, por exemplo. Eu posso exibir aqui a classificação, de que forma está sendo classificado essa tabela. Eu posso também aqui exibir a opção de filtro, depois eu mostro no runtime como é que fica. E também eu posso configurar aqui uma largura total para o meu objeto, né? Um valor fixo ou ajustável ali. E também clicar aqui na coluna e tanto escolher qual coluna a gente vai usar. Então aqui tem todas as opções de colunas disponíveis. Então aqui eu poderia adicionar valor, nome do equipamento, alguma informação a mais e selecionar a sequência. E aqui em cada coluna que eu adicionar, eu posso trocar o nome da coluna. Então aqui poder colocar data, por exemplo. Também ajustar o tamanho dela, colocar aqui 120 para vocês verem que altera o tamanho. Voltar para 100 que já é suficiente. Também ajustar aqui alguma posição e alinhamento do texto, tá? E aqui em forma eu configuro a parte estética, né, do objeto. Então, as cores do reconhecido, do ativo e do texto também, né? O tamanho da fonte, do título, do corpo, se está justificado à direita, esquerda, o texto, né? Também aqui em básico eu configuro mais algumas cores do nosso objeto, mas eu vou deixar tudo padrão, tá? Para ganhar mais tempo. E aqui tamanho e localização eu consigo também alterar a largura, altura, margem dele, visibilidade, enfim. Você tem as configurações aqui de tamanho e localização do objeto. Também vou deixar padrão. Outra informação importante, a gente precisa criar botões de reconhecimento desse alarme, né? Então, primeiro, antes de criar o botão, eu vou criar
um interruptor para ele poder forçar o nosso alarme, né? Então esse daqui vai ser a nossa variável de alarme bool. Então quando eu ligar ela, ele vai acionar o nosso alarme. E eu vou adicionar também aqui um campo numérico para ser o nosso alarme inteiro. Vou selecionar aqui a variável. Então aqui vai ser o nosso alarme inteiro e vou deixar habilitado o modo de entrada para poder digitar o valor manualmente. E agora para criar a opção de retenção, né, de reconhecimento do alarme, eu vou precisar criar um script para isso. E antes de criar o script, eu vou criar dois interruptores aqui, né, dois botões. Então eu vou chamar um aqui de reconhecer. Também vou nomeá-lo aqui no texto como reconhecer. E vou duplicar ele. Estou segurando o Ctrl, cliquei e arrastei para o lado, como reconhecer grupo. Vou mostrar a diferença. E aqui é interessante que se eu soltar aqui, ó, ele vai ficar tudo centralizado. Mas tem a opção da gente vir aqui em Layout e selecionar o quebra. E aí ele vai quebrar o texto para a gente de forma automática. E faltou eu trocar aqui o nome desse botão para reconhecer grupo, para ficar mais simples de entender no script o que vai acontecer. Criados esses botões, agora eu posso ir para a configuração aqui do script e o que a gente vai fazer? Vai selecionar o trigger quando houver um toque, né? Então esse toque vai acontecer em um objeto da tela. Então eu vou puxar aqui objeto de tela. E primeiro eu vou fazer do reconhecer. Quando o botão, o objeto, né, reconhecer for clicado, eu vou puxar aqui uma função da própria IHM. Ela tem duas aqui de alarme, ó, sumário de alarme e grupos de alarme. Então, primeiro eu vou colocar o sumário de alarme. Então, eu vou selecionar o sumário, alarme sumário 1, que só tem esse objeto na tela, né? Então, a gente poderia aqui clicar nesse objeto e ver aqui o nome dele, ó, alarme summary 1. E eu vou usar aqui o reconhecer. Então, eu vou reconhecer item a item que eu quiser dentro desse sumário de alarme. E eu vou duplicar esse script, só que agora eu vou trocar para o reconhecer grupo, né? Meu botão é outro. E também a função não vai ser sumário, a função vai ser grupo de alarme. Então, eu vou reconhecer apenas o alarme grupo 1, poderia selecionar todos ou somente um, né? Então, quando eu clicar no botão lá de reconhecer grupo, eu vou reconhecer todos os botões, os alarmes ativos aí em meu sumário. Depois de finalizado aqui o script, eu vou voltar aqui para a tela e eu vou duplicar essa tela mais duas vezes para a gente poder colocar as outras opções de sumário de alarme que a gente tem. Então eu vou clicar aqui na nossa tela 1, Ctrl C, Ctrl V, vou trocar o ID aqui para 2, Ctrl V de novo, vou trocar esse ID para 3. Então a nossa tela 2 vai ser aqui os alarmes ativos. Então, alarmes ativos, vou colocar aqui para ficar mais fácil. Aumentar aqui um pouco o nosso texto. Percebam que ele trocou algumas colunas, né? Então, quando os alarmes são ativos, ele traz outras informações aí para a gente. E na tela 3, eu vou colocar aqui o histórico do alarme. Também vou trocar aqui o nosso texto para histórico alarmes. Aumentar ele aqui um pouquinho. E para facilitar a navegação, eu vou criar uma pasta do tipo navegação esquerda e vou selecionar as minhas telas aqui e colocar dentro dessa pasta.
e vamos simular para ver como é que fica. Então eu tenho aqui meu log de alarmes, né? Então não tenho nenhum alarme ativo, mas se eu clicar aqui no nosso seletor, ele vai ativar aqui nosso alarme de válvula aberta, né? Aí se eu venho aqui e altero para 80, por exemplo, ele altera aqui o nosso nível para atingido. Se eu colocar aqui 90, por exemplo, ele continua no nível atingido. Se eu colocar 100 aqui, ele faz a troca, né? Ele sai do nível high atingido e vai para o nível high high, né? Então ele vai mostrar aqui todo o log que aconteceu. E sobre os botões que a gente criou, se eu clicar aqui em válvula aberta, por exemplo, e dar um reconhecer, ele vai reconhecer somente a válvula aberta. Então eu vou voltar à válvula aberta, deu return e está ativo de novo. E se eu clicar em reconhecer grupo, ó, ele vai reconhecer os dois alarmes que estão ativos desse grupo. Então você pode criar o botão dessa forma. Quando a gente troca para os alarmes ativos, né, ele só vai mostrar para a gente o que realmente está ativo, né? E aí tem um detalhe importante que eu já vou mostrar aqui, que nessa tela de alarmes ativos ele tem, exceto os retornados, né? Então, se a gente for analisar aqui, ele vai mostrar os que estão retornados, né? Então ele vai continuar mostrando se o alarme retornou ou não, né? Então, se eu voltar aqui para 50, por exemplo, ó, ele não vai sair a mensagem de retornado. Então, se você não quiser visualizar esses alarmes, a gente precisa vir aqui ativar esse exceto retém. Então, eu vou simular aqui novamente. Vou ativar aqui os dois alarmes, né? E vou para a tela de alarmes ativos e vou reconhecer o grupo. Então agora, ó, quando o alarme sair, ele não vai ficar mais aparecendo a linha de alarme retornado, né? Então também é uma configuração que você pode fazer ou não. E no histórico, que é a terceira e última tela que a gente tem, a gente vai ter somente um estado de cada alarme. Então, se ele foi ativo, a hora que ele voltou, ele vai sempre ficar essa informação, né? Então, tudo que aconteceu com ele vai ficar sempre na mesma linha até ele terminar o ciclo dele, né? Que é a última coisa que tem que fazer é o alarme ser retornado, né? Então, depois que o alarme não for mais verdadeiro, que tiver alguma atuação que vai fechar a válvula nesse caso, ou diminuir a temperatura, por exemplo, né? Então, aí ele vai sempre ficar um histórico do que aconteceu com esse alarme. Então, quando ele foi ativado, quando ele foi reconhecido e quando ele foi retornado, né? Então, ele mantém aqui para a gente todo o histórico de cada alarme do que aconteceu. Esse foi o vídeo sobre alarmes. Obrigado pela atenção.